O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o que vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olha, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, porque andeis preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham, e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou o que iremos beber? Ou o que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, e cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos e irmãs, nós que somos filhos de Deus, batizados, nós deveríamos guardar no nosso coração apenas uma preocupação: em realizar a vontade de Deus. Nós deveríamos nos preocupar em se livrar do pecado, em correr do pecado como se corre de uma serpente. Era essa que deveria ser a nossa preocupação maior: não pecar mais, se ver livre do pecado, lutarmos contra o pecado. Por quê? O pecado é a única realidade que nos desliga de Deus, que nos tira da graça de Deus. E, amados irmãos, o que eu vou falar, a Santa Igreja ensina no seu catecismo. E todos os homens piedosos e mulheres que têm uma vida de oração, uma vida comprometida com o Evangelho, ela sabe disso, essa pessoa sabe disso. E a igreja nos ensina o que eu vou falar agora. Caso qualquer um de nós morra em estado de pecado mortal, desce imediatamente aos infernos. Assim nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Então esse deveria ser a nossa única preocupação: não pecar mais. Como diz São Domingos Sávio, antes morrer que pecar. Ou seja, meus irmãos, a nossa alegria
deve estar em realizar o mandamento de Deus, em estar meditando dia e noite a sua lei, em estar meditando dia e noite seus ensinamentos, por meio das Sagradas Escrituras, por meio do Santo Magistério da Igreja, por meio da história dos santos, por meio da oração que nos sustenta. Ou seja, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que é santidade. Esse dia no Evangelho, na Santa Liturgia da Igreja, Jesus diz: portanto, sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. É a nossa vocação. É a vocação universal de todo batizado. É a busca pela santidade. É a vocação da santidade. Nós buscarmos com as forças que nós temos, com aquilo que nós temos, mesmo com nossas fragilidades, mas darmos o nosso melhor para Deus e procurarmos sempre buscar a sua justiça e sua santidade. Em outras palavras, amados irmãos, desapegarmos das coisas terrenas, porque tudo vai passar. Jesus fala no Santo Evangelho: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E Jesus nos ensina tantas coisas sobre a eternidade. Jesus diz assim: não trabalheis pelo alimento que se perde, antes trabalhei pelo alimento que permanece, que é a vida eterna, Jesus nos ensina que o mandamento do Pai é um mandamento de vida eterna. São Pedro também nos ensina bastante, meus amados irmãos. São Pedro, quando as pessoas estavam abandonando Jesus, porque não estavam vendo mais os prodígios, milagres e sinais, São Pedro, ao ser interrogado por Jesus se também não iria abandonar Jesus, São Pedro diz: a quem iremos? Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. São Pedro também, amados irmãos, em harmonia com o que Jesus falou, acabou de falar para nós no Santo Evangelho, Jesus fala tantas coisas referentes às coisas do mundo, Jesus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o demais lhe será acrescentado. Jesus nos ensina a não acumularmos coisas aqui nesse mundo onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas juntar o nosso tesouro lá no alto. Aonde Jesus diz: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E Jesus nos ensina a juntarmos tesouros no alto, onde a traça não rouba, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corre. Ou seja, meus irmãos, todo este mundo está para se desfazer-se. Tudo vai passar nesta vida. E aí São Pedro nos ensina, São Pedro, em harmonia com o ensinamento de Jesus, a gente pode ainda refletir que a Igreja de Cristo Jesus, ela está em harmonia com seus ensinamentos. O magistério da Igreja, o catecismo, as exortações apostólicas está em harmonia com o reino de Deus. Então, nós devemos ter esse olhar atento, ao que diz os santos padres da Igreja, ao que nos ensina os homens que Deus suscitou, exemplo do venerável Frei Damião, de Santo Antônio de Pádua, de São Sebastião, de Santa Rita de Cássia e todos os outros santos que nós podemos conhecer no rol de santos da Igreja. Veja só o que São Pedro vai nos dizer, meus amados irmãos. Lá na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 11. São Pedro vai dizer assim: se todo este mundo está fadado a desfazer-se assim, qual não deve ser a sua santidade e no vosso viver e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus. É isso que São Pedro nos ensina.
a vivermos piedosos, ou seja, pessoas orantes, pessoas que têm uma vida oracional. E vivemos também a piedade, a santidade, né? O reino de Deus e sua justiça. Porque passaram céus e terra, mas o reino de Deus vem aí. E aqueles, amados irmãos, que não optarem em viver a santidade que Deus nos pede para viver, aqueles que não optarem por realizar em primeiro lugar o reino de Deus, trabalhar no reino de Deus, aí, meus amados irmãos, aqueles que conscientemente optarem em realizarem tudo que for contrário à vontade de Deus, infelizmente, não pela vontade de Deus, pois Deus quer que todos os povos sejam salvos, mas por livre e espontânea escolha, na liberdade que Deus nos deu, aqueles que não procurarem viver o seu reino e sua justiça irão se perder eternamente. Que isso não aconteça nem comigo, nem com você, meu irmão ouvinte. Que nós possamos procurar viver santamente, que nós procuramos viver em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para sermos felizes ainda neste mundo presente e depois muito mais felizes ainda no mundo que há por vir, na eternidade. Nunca esquecer dos ensinamentos de Deus, carregar no nosso coração aquilo que Jesus Cristo nos ensina para o nosso próprio bem. É isso que Deus quer com todos os povos, todos, sem exceção. O problema é que nós às vezes escolhemos viver aquilo que desagrada a Deus. E muitas vezes nós invertemos os valores. Nós procuramos primeiro as coisas do mundo. Se sobrar um tempinho de nossas vidas, aí nós faz algo que possa agradar a Deus, mas deveria ser pelo contrário. Nós deveríamos procurar em primeiro lugar as coisas de Deus. Se sobrar um tantinho, um pouquinho de tempo, aí nós poderíamos resolver algo deste mundo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. O demais, meus amados irmãos, Deus acrescentará na nossa vida. Deus acrescentará saúde. Deus acrescentará realizações familiares, realizações estudantis, objetos de estudos, né? Quantos jovens querem desenvolver sua vida? Procure em primeiro lugar o reino de Deus. Deus vai providenciar aquilo que for necessário para a gente viver. Aquilo que é necessário para nós sermos felizes. O problema é que muitas vezes nós nos enganamos. Nós deixamos se enganar. A gente pensa assim: como a vida de fulano é feliz e a minha é triste. Quem foi que falou isso? Quem foi que disse isso? Que o meu irmão é feliz e que eu sou triste. Quem que falou isso? Todos nós devemos ser felizes. Somos filhos de Deus Altíssimo, filhos do Rei. E cada um vive no seu mundo, com aquilo que Deus lhe deu. Então seja feliz com aquilo que Deus lhe dá, com aquilo que Deus providencia na sua vida. Mas isso tudo sem deixar de realizar a vontade de Deus e procurar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.